Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor a todos. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma noite reunidos para darmos continuidade aos nossos estudos. Primeiramente, queremos agradecer a Deus, né, por mais uma semana que está se finalizando e pedimos ao Senhor, rogamos a Deus a bênção dele para esse tempo que nós vamos ter aqui de estudo, que o Espírito Santo esteja nos esclarecendo as verdades da palavra de Deus, que o Senhor nos abençoe grandemente nesse tempo, alcançando cada um de nós, aonde estivermos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, entramos, né, no nosso segundo módulo, aonde nós vamos iniciar falando sobre a livros proféticos, né? Nós já demos a introdução na terça-feira sobre livros proféticos. Falamos do profeta Isaías, fizemos a introdução e já entramos falando sobre Isaías, né? Como eu disse já em algumas aulas, é um panorâmico, né, de cada profeta que nós vamos ver. É mais a questão da autoria, em que tempo que ele profetizou, qual é o contexto da época, o caráter da sua mensagem, né? Então, nós vamos fazer um panorâmico. Vamos ver se hoje nós conseguimos ver Jeremias e Ezequiel. Então, nós estamos aí na página 28 da nossa apostila. Se os irmãos quiserem abrir para ir acompanhando. A gente nós falamos também aqui na aula passada, que é um fato muito importante, né, nessa disciplina que nós estamos vendo, sobre os profetas, né? Nós temos profetas maiores, temos profetas menores, como nós falamos aqui na aula passada. E falar em profetas menores, profetas maiores, como eu já mencionei, nós não estamos falando sobre importância, né? Esse é mais importante do que o outro, não. Eles são classificados como os profetas maiores e profetas menores por conta da escrita, né? Do conteúdo a qual cada um desses profetas dedicou e deixou. Então, nós temos essa divisão. Também temos que saber, né, que esses profetas eles eram de Judá, uma parte profetizou em Judá, né, o reino do sul. Lembrando que nós já estamos aqui num contexto onde o reino foi dividido e também aqueles que profetizaram no Reino do Norte, né, em Israel. Então, no sul, é, Judá e no norte, Israel. Esses profetas, né, eles se dividiram, então, dos profetas em Israel, os que profetizaram em Judá. Nós temos uma lista de nomes aí desses profetas. Também tivemos aqueles que fizeram o uso das suas profecias durante o exílio babilônico, né? Também tivemos aqueles que fizeram pré-exílico e também durante o exílio babilônico. E também temos aqueles conhecidos como os pós-exílio, né? A qual se dá em Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, algumas informações aí nós tivemos na aula anterior, terça-feira. E hoje nós vamos entrar então no profeta Jeremias, tá? Conhecido aí como o profeta chorão, né? É o mesmo escritor de Lamentações. A teologia, né? Os teólogos dão é, essa característica carinhosa para Jeremias, não porque ele era uma pessoa melancólica, né? Não porque ele reclamava do seu ministério, mas é porque ele chorava de ver, ele lamentava de ver a situação do povo de Israel, né? Então, ele trazia realmente aquilo para a vida, para o coração, e ele tinha um grande pesar sobre tudo isso que estava acontecendo, né? Então, o Jeremias, né? O nome Jeremias significa o Senhor é aquele que edifica, né? Ou o Senhor lança, tá?
Então, o nome Jeremias, o significado dele, o Senhor edifica, né? E algumas traduções também tais, traduções não, né? Alguns significados também traz como o Senhor lança, né? Então, os dois aí estão certo. Ele é filho de Ilquias, né? Ilquias. E o nome Ilquias, né, do nome do seu pai, significa o Senhor é minha porção. Então, por que eu estou trazendo essas informações, né? Porque nós vemos aqui, né, sabendo que Jeremias é filho de Ilquias, Ilquias da cidade de Ananote, que é um território de Benjamim, era uma família temente a Deus, né? Então, nós entendemos que Jeremias também veio nesse contexto de uma família temente a Deus, né? Então, o seu pai que levava o nome O Senhor é minha porção, lembrando que os nomes tinham significados, né? Fazia muita, tinha muito a ver, né, o significado do nome para esse tempo aqui a qual nós estamos estudando. Então, a partir daí nós temos algumas vamos dizer assim, algumas lógicas, né, sobre família, sobre o que cria, situações que estava vivendo, né? Então, era muito comum dar o nome aos filhos de acordo com o momento que estava vivendo ou algo que criam, né? Então, nós entendemos e vemos que Jeremias possivelmente veio então de uma família que era temente a Deus, que servia ao Senhor, né? O seu pai tem esse nome que carrega O Senhor é minha porção, e ele também tem um nome que significa O Senhor edifica, né? Ou O Senhor me lança. Então, era de uma compreensão muito bacana para a gente poder entender aqui um pouco desses contextos, né? O livro de Jeremias, ele compreende dois períodos, tá aí na apostila bem distintos, uma vez que pode conviver no reinado de Josias, um período de otimismo, já que Judá se tornava independente politicamente. Na Assíria, ele também foi o profeta mais importante em um período extremamente sombrio de Judá, né? Então nós já estamos vendo aqui que Jeremias profetizou sobre o território de Judá e ele vive um momento muito complicado da nação, né? Um momento muito sombrio da nação, a qual profetizou não apenas para Judá, mas nós vemos que Jeremias eh, como difere de alguns outros profetas, ele profetiza para Judá e também para algumas nações vizinhas, tá? Então, tá aí também na sua apostila essa informação. Porque por ele viver em meio a um contexto de grave idolatria e de uma religiosidade apenas ritual em Judá, por vezes denunciou essa prática, essas práticas vazias, né, dos seus contemporâneos sempre sem sucesso. Quer dizer, parecia que a sua mensagem não estava caindo no coração, né? Então, por isso da lamentação, né? Um dos motivos da lamentação de Jeremias, né? Ele via que o povo não dava indícios de um arrependimento, né? De olhar para Deus, de entender a mensagem, de poder estar voltando-se para Deus, né? Então, nós temos um quadro aí na apostila sobre as datas que reinou, né? Desses reinados de Josias, Joacás, de Joaquim e de Zedequias, né? Há um fato interessante se que nós olhamos, né? Tanto Joacás quanto Joaquim, eles tiveram um período muito curto do seu reinado, né? Dizem que aproximadamente, né? Dizem não, aproximadamente 3 meses. Olha só, né? Eles reinaram, né? Então, tanto Joacás quanto Joaquim, né? Temos informação aí que o reinado deles tiveram uma curta duração. Não conseguimos, não vamos entrar aqui em detalhes, né? Um deles voltou para o Egito para cumprir, né, um convite, né? Então, mas o que importa aqui para nós é essas datas, né? Depois os irmãos
podem pesquisar, é bastante interessante essa informação. Aí na apostila também nós temos assim, ó, sendo assim, o livro de Jeremias é, torna-se muito pessoal, pois nele é relatado a perversidade do povo e a devoção, além da integridade do profeta, que sente a pressão de anunciar as práticas repreensíveis de um povo que estava fadado à ira de Deus, né? Então, o profeta Jeremias, ele tinha essa essa perspectiva e isso trazia muita angústia no seu coração, né? Por ele ver que o povo estava caminhando para ser, vamos dizer assim, pesado sobre a ira de Deus. Ele estava profetizando sobre o cativeiro, né? Que viria. Então ele estava vendo isso para acontecer. Então trazia uma certa angústia, né? Na apostila fala um pouco sobre o caráter do profeta, né? Ó. Jeremias, irmãos, não está na apostila aí, se quiser até anotar. Ele foi instruído na lei do Senhor, tá? E ele recebeu profundo conhecimento das profecias anteriores a ele, que foram Isaías, Amós e Oséias, né? Então, nós vamos, quando a gente vai estudar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre o profeta Jeremias, a gente vê que Jeremias ele foi instruído na lei do Senhor e ele recebeu, né, muitos ensinamentos profundos de conhecimentos sobre as profecias anteriores, né? Tanto de Isaías quanto de Amós e de Oséias. Então, ele foi criado, né, vamos dizer assim, ele teve esse privilégio de ter esse conhecimento, ele foi ensinado na lei do Senhor e estava orientado, né, sendo orientado sobre essas profecias anteriores ao seu chamado, né, de profeta. Então, na nossa apostila aí, nós temos a informação sobre o caráter desse profeta, já que o livro de Jeremias já que o livro de Jeremias é preocupado também em fornecer características pessoais do profeta, faz-se necessário observarmos a sua trajetória turbulenta em Judá. Então, vamos lá, ó. Jeremias, ele intercedia tanto por amigos quanto por inimigos, né? Nós temos aí a referência do capítulo 15, verso 11 e capítulo 18, verso 20. E quando a palavra de Deus por meio dela era de juízo, ficava profundamente triste com a apostasia do seu povo. Então ele sentia essa dor, né, essa opressão. Ele trazia aquilo que Deus trouxe para ele, mandou ele profetizar, né, soprou nos seus ouvidos, capacitou para falar, mas ele ficava profundamente triste por ver a apostasia do povo, né? Nós vemos isso lá no capítulo 7, capítulo 11, capítulo 14. E por causa de denúncias constantes no templo e nas instituições e não em Yahvé, tornou-se objeto de perseguição e encarceramento. Capítulo 20. Mantendo-se fraco a sua pregação, mesmo com as ameaças de morte, né? Outra questão do seu caráter, opôs-se aos falsos profetas, já que Deus não os havia evitado, tampouco o Senhor os havia dito quais eram os seus conselhos. Por isso, as suas ideias eram próprias. Jeremias demonstrou a sua fé ao comprar uma propriedade em terra inimiga, né? Muitas vezes foi testemunha solidária e proibido de se casar. Como profeta, enfatizava o arrependimento e a religião pessoal, fundamentando-se na revelação de Deus na natureza, usando ilustrações da amendoeira, eh, da chaleira e da vida no campo. Outra situação é que Jeremias não era contra os sacrifícios e rituais, mas percebeu que isso só teria validade se refletisse na vida do povo, na forma de consagração, na aliança com o Senhor. Com isso, a nova aliança
tornaria o povo de Deus uma bênção universal. Então, veja, irmãos, o caráter desse profeta, né? Ele, ele não, ele não era contra os sacrifícios, né? Mas o que que ele queria trazer? Não adianta o sacrifício se o coração não estiver predisposto. Não adianta sacrificar se você não tem uma vida para com Deus, né? Então ele tinha esse entendimento, né? Que o sacrifício não tinha o sentido real, né? Se isso não tivesse condizente com a vida com Deus, com uma vida debruçada sobre esta aliança que Deus tinha feito com o povo, né? A outra questão é que Jeremias esperava o Messias, o descendente de Davi, capítulo 23, o único que poderia trazer a paz a um povo arrependido, e não mais somente a Israel, mas a todos os povos. Algumas dessas características demonstram como Jeremias impôs sua personalidade ao texto. É importante lembrar que o pronome eu é mais frequente em Jeremias do que em qualquer outro profeta do Antigo Testamento, tá bom? Então, nós temos essa questão, né, ó, de algo muito da personalidade de Jeremias, né? Então, como eu já disse, ele não só profetizava, mas ele tinha esse sentimento, sabe? Aquela questão de eu tô pregando, eu tô profetizando e se vocês não ouvirem, vai dar ruim, né? Era esse sentimento que Jeremias tinha. Ele ficava angustiado. Ele queria ver então uma mudança, né? Então ele enfatizou muito sobre o arrependimento. Ele falava essa questão do sacrifício, que não adianta o sacrifício se não tiver uma vida de arrependimento voltada para Deus. Então ele tinha uma grande expectativa, né, sobre a espera do Messias, o descendente de Davi. Então, era um profeta que realmente marcou, né? Estava debaixo de uma turbulência muito grande da nação, ali de Judá, mas ele traz esse aspecto pessoal como profeta. O contexto da época. O chamado de Jeremias ocorreu no momento em que Josias, ainda com 8 anos de idade, assumia o trono de Judá. Ao completar 20 anos, 628 a.C., Josias realizou a purificação tanto em Judá como em Jerusalém do culto pagão. Era um momento de esperança, pois além da reforma proposta por Josias, o último grande rei do Império Assírio, Assurbanipal, falecera. Paralelamente, o reino da Babilônia crescia e décadas depois, como o Senhor anunciou por intermédio de Jeremias, Jerusalém e Judá seriam invadidas e dominadas por essa nação. Contudo, o período de esperança durou pouco, pois Josias morreu no campo de batalha contra os egípcios. Os 25 anos seguintes foram de colapso para os reis seguintes: Jeoacás, Joaquim e Zedequias, culminando na profecia de Jeremias, o cativeiro em 586 a.C. Nós temos essa informação lá em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21. Então, nós vemos que o contexto, né, não era nada favorável, não era nada fácil, o que Jeremias, né, estava presenciando. É, com a morte de Josias, né, nós vemos um caos, né, um colapso total em Judá, a qual nós vemos aí, então, esses reis, né, que entravam, saíam e tudo isso estava caminhando para o cativeiro, né, a qual já tinha sido previsto pelo próprio Jeremias, por, pelo Jeremias, né, por uma revelação divina para Jeremias. Então, é debaixo desse contexto que nós temos aí o profeta Jeremias profetizando sobre a nação. Nós vamos agora falar sobre um pouco do propósito
da mensagem de Jeremias, né? O propósito de Jeremias, enquanto profeta do Senhor, era anunciar a mensagem divina ao povo que tinha como cerne a reconciliação do povo com Deus, assim evitando as consequências que recaíram sobre Israel caso este continuasse a ignorar a aliança firmada ainda nos tempos de Josué em Siquém. Página 30. Por isso, os oráculos de Jeremias, originalmente dirigidos ao Reino do Norte e aplicados posteriormente ao Reino do Sul, concentra-se na apostasia religiosa, culto a Baal, e política, aliança com o Egito e a Síria. O tema da justiça social não é mencionado expressamente, uma vez que as acusações contra os sacerdotes, doutores da lei, pastores e profetas são muito vagas e inseguras. Contudo, o contexto convida a interpretá-las na linha da idolatria. Apenas em Jeremias 2:34 encontramos referência ao problema social. Na orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Desta forma, nós podemos distinguir as mensagens de Jeremias em quatro categorias. Então, nós vemos aí Jeremias profetizando, né? E o tema, o propósito da sua mensagem era a reconciliação com o Deus da aliança, né? Era a reconciliação com esse Deus, porque se não houvesse essa reconciliação, já estava previsto ali as consequências sobre isso. Então, ele vem de uma forma muito é, muito pontual, né? Pregar, profetizar sobre algumas questões muito distintas, né? Muito categóricas, né? Que são ela, primeiro, acusação. Ele vem falando do capítulo 2 ao capítulo 3. Depois ele fala sobre julgamento, do capítulo 5 a 9. Depois ele traz algumas instruções, capítulos 3, capítulo 13, capítulo 7, e também fala sobre as consequências do capítulo 29 a 33, ok? É, tema principal da da profecia, né, ou do livro do profeta Jeremias. Nós temos aí três divisões sobre temas principais, né, que elas são política de Deus com as nações, a nova aliança e os falsos profetas, né? Então se divide nessas três categorias. No sermão de Jeremias, na casa do oleiro, ele expõe a política do Senhor para lidar com as nações. Ou seja, quando uma nação era justa, ela alcançava graça e favor do Senhor. Entretanto, se o comportamento fosse pecaminoso e injusto, a ira de Deus recaíra sobre estes. É importante salientar que isto não justifica a doutrina da salvação pelas obras, pois o comportamento julgado não é o individual, mas o coletivo, tá? Então, irmãos, entenda, né, aqui sobre essa política de Deus com as nações. A questão aqui, nesse momento, né, nesse contexto, a nação, ela desfrutava daquilo que realmente elas faziam, mas o que elas faziam em relação para com Deus, de acordo com a aliança que Deus fez com o povo, né? Então, era aquela questão da época dos juízes, né? Lembra, né? Que antecedeu essa época dos reis, né? Nós vivemos a época dos juízes e nós estudamos sobre isso. E tinha aquele ciclo, né? Vicioso que o povo pecava contra Deus, abandonando ao Senhor, buscando outros deuses, né? Então, o Senhor castigava a nação se arrependia e voltava-se para Deus novamente. Então, acaba que virando um ciclo religioso ali daquele povo. Então, o contexto ele continuava debaixo, vamos dizer assim, desta ordem, né?
Então, o povo eles se voltavam para Deus, o Senhor certamente estava com eles. O povo virava as costas para Deus, eles tinham então as vitórias nas guerras não eram válidas, né? Quantas situações que a gente vê que o Senhor permitiu que inimigos até menores vencessem, porque o povo não está voltado para Deus. Mas vale nós entendermos que é diferente de alcançar salvação. Nós estamos falando de uma bênção, né? A qual Deus tinha aliançado com o povo. Nós vamos olhar em Deuteronômios, por exemplo, né? Se me obedeceres, né? Não é isso, né? Então, assim, ó, tem uma condição para ser abençoado, né? A terra vai prosperar, tudo que você plantar vai nascer, vai produzir, né? Vai vir a chuva, mas tinha uma condição, né? Se me obedeceres. Então, não é uma salvação pelas obras, mas é uma condição de uma aliança com Deus para desfrutar das bênçãos a qual o próprio Deus ou o único Deus é quem pode dar. Tudo bem? Tá certo? Amém? Então, hoje nós vivemos um contexto diferente. Nós não estamos mais debaixo desta lei, né, mosaica, não estamos debaixo de uma lei, né? Nós estamos debaixo da graça. Hoje nós temos a graça de viver debaixo da graça, né, que é pela pessoa bendita de Jesus Cristo, aonde morreu por nós, ressuscitou, ascendeu-se aos céus e hoje intercede por nós. Então, hoje nós não conquistamos a salvação pelas obras, porque a salvação é pela graça de Deus, né? Nós praticamos boas obras porque somos salvos, ok? Né? Então nós não somos salvos pelas obras, nós somos praticantes de boas obras por sermos salvos. Caminhando aqui, ó, a nova aliança, né? A proclamação da nova aliança por Jeremias é tida como maior contribuição do profeta à teologia. Por isso é importante relacionarmos com as outras. No livro de Deuteronômio, por exemplo, o formato é bem complexo, pois nele concentra-se prefácio, tratados, cláusulas de documento, lista de bênçãos e maldições. Já na nova aliança de Jeremias consta apenas o documento principal, isto é, a nova aliança em si. São deixados de lado os ensinamentos e outros tratativos da lei. Essa informação associada às palavras de Jeremias de que a lei foi escrita no coração do povo. Olha como que Jeremias foi além, né? Ó. Ele falava muito sobre o coração, né? Leva-nos a compreender de que a aliança não difere da anterior, mas sim uma extensão com novas características e novas dimensões. Então o povo estava muito fixado na lei, né, na escrita, e Jeremias vem falar assim: olha, a escrita, a lei vem para o nosso conhecimento, mas nós precisamos de uma conversão, de arrependimento. Isso tem que gerar alguma coisa em nós, né? Então era isso, tá bom? Outro tema principal são os falsos profetas, né? Que é outro problema que Jeremias enfrentou. Foi o conteúdo das suas pregações que era de destruição e de tristeza. Enquanto outros profetas do seu tempo, que se dizia porta-vozes de Yahvé, profetizavam somente livramento, paz, prosperidade. Consequentemente, por ser a minoria, ele foi tido como falso profeta pelo povo. Então, Jeremias, ele não falava o que o povo queria ouvir, né? A gente parece que a história dá a volta, né, irmãos? E a gente vê tudo de novo acontecendo, né? Então, o povo quer ouvir alguma coisa, o povo não quer ser exortado, né? Então, Jeremias, ele não trazia a mensagem que o povo queria ouvir, ele trazia a mensagem que Deus dava para ele trazer, né? Era de arrependimento, era de conversão, era de realmente destruição, de tristeza. Então é o que ele trazia, né? Não estava preocupado em agradar o coração do povo, mas sim o coração de Deus. Amém, queridos? Então nós temos aí um esboço do livro, né? Que é uma divisão dos capítulos até o final do livro. E a relevância para a igreja, finalizando Jeremias, que o vídeo vai cair.
e eu quero terminar aqui para nós iniciarmos o segundo vídeo já em Ezequiel. É, Vamos lá. Relevância para a igreja de hoje. Os temas do livro de Jeremias são extremamente atuais para a nossa igreja cristã contemporânea. Iniciando pela política de Deus com as nações, aprendemos que uma nação só pode ser tida como justa quando baseado nos preceitos de Cristo. Sermos sal e luz neste mundo, como diz lá em Mateus 5, levando outros povos e nações a conhecer o Senhor. Mas aí reside o grande problema. Os mandamentos do Senhor não estão gravados nos corações da maioria dos cristãos que não vivem a realidade do Evangelho. Tampouco estão aliançados com Jesus, mas ouvem as profecias de falsos profetas que pregam apenas aquilo que convém ao povo: livramento, paz, prosperidade. Qualquer semelhança nos temas de Jeremias com a nossa atualidade cristã não é mera coincidência, né? Então aí nós temos o problema, né, irmãos, que, como eu disse, a história torna a se repetir, né? Há muitas coisas que nós aprendemos com Jeremias e nós temos uma mensagem atual. Jeremias, né? É, as mensagens de Jeremias ela é atual para a igreja hoje, né? Para a igreja contemporânea, porque nós vemos isso se repetir, irmãos, né? O povo que quer ouvir somente sobre prosperidade, sobre conquista, bênção, o Senhor faz, o Senhor fará, né? Nós vemos aí um número grande de cristãos, não generalizando, porque nós temos muitas pessoas tementes a Deus, mas nós temos muitos cristãos muito rasos de Bíblia, muito rasos de teologia. Eles só querem saber de ler livros de autoajuda, né? Conquistando a vitória, 7 passos para a vitória, 3 dias e conquista a bênção, vem buscar a sua chave, né? E inúmeras promessas, não que Deus não faça, né? Deus pode fazer tudo isso, né? Em 7 dias, em 3 dias, o Senhor pode fazer, né? Coisas que nós nem imaginamos. Mas a questão é você trazer uma mensagem de ego, né? Que massageie o ego. Então, Jeremias, a mensagem de Jeremias, ela é atual, né? Ela é contemporânea, ela é para os nossos dias de hoje, justamente por isso, né, irmãos? Porque infelizmente nós ainda vivemos isso nos dias atuais, né? A igreja, todo o povo de Deus em toda a época viveu isso. Aqueles que querem ouvir só sobre bênçãos, né? Mas louvado seja Deus que tem um povo, né? Que o Senhor conservou, um povo que tem aberto o coração, né? Então, a questão não é a lei, não é só o conhecimento das regras, mas é um coração voltado. É um coração voltado para Deus. Então hoje não é diferente, né? Nós não podemos viver uma religiosidade. Temos que sair do campo da religiosidade e entrar no mundo da espiritualidade, tendo um coração voltado para Deus, disposto a obedecer e fazer a vontade de Deus. Amém, amados? Tudo bem até aqui? Né? Então, esse é um pequeno resumo aí, né? Um esboço panorâmico sobre o profeta Jeremias. Nós vamos finalizar o vídeo agora, né? E nós vamos entrar no profeta Ezequiel, né? Vamos falar aí sobre o profeta Ezequiel, que também tem muitas coisas bacanas para a gente ver aí sobre o profeta Ezequiel, tá certo? Então, finalizamos aí Jeremias, né? Eu falei aqui algumas curiosidades, trouxe aqui algumas informações extras, apostila, né? Uma informação que eu acho muito bacana nós termos isso, né? Para vocês terem gravado que Jeremias ele foi instruído na lei do Senhor e ele teve como base, né? Foi ensinado debaixo de homens abençoados, né? Profecias abençoadas, né? Como o próprio Isaías, né? O profeta que mais profetizou sobre Cristo, né? O profeta messiânico. Nós também aprendemos aqui nessa primeira parte da aula que Jeremias provavelmente veio de uma família que era temente a Deus, né?
uma família que tinha o coração voltado para Deus. Isso nos leva pela informação do seu pai, o nome do seu pai, o próprio nome de Jeremias, né? O significado. Então nós vemos que era de uma família que temia Deus, que veio lá do território de Benjamim, né? Uma das tribos lá do povo de Deus. Então nós temos essas informações que vai nos levando aí a conhecer um pouco mais sobre a pessoa de Jeremias, o contexto que ele viveu, né? Então, nós sabemos que a sua mensagem, ela veio para denunciar práticas pecaminosas. Então, a ênfase da mensagem de Jeremias era arrependimento, era, olha, corre, é urgente, né? O exílio está aí, o castigo vai vir, a ira de Deus não já está pronta para penalizarmos, né? Então, para sermos penalizados. Então, Jeremias ele traz essa mensagem de urgência, né? E esse povo ao qual ouviu Jeremias profetizar, muitos deles viveram o período do exílio, né? Foram levados cativos e viu que realmente a mensagem era verdadeira, que a mensagem